Olá, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem no dia de hoje. Hoje eu venho trazendo mais uma aula da hermenêutica do sujeito, que eu já venho trazendo a sequência dessas aulas do Foucault, né, do Michel Foucault, desse livro aqui, A Hermenêutica do Sujeito. E hoje eu venho trazendo a 20ª aula, né, a 20ª aula que o Foucault deu no dia 10 de março de 1982. Né? Então, nessa aula, o Foucault ele é a segunda hora, né, da aula dele, desse dia. Ele continua tratando do tema da parresia, né? Ele vai aprofundar explicando o que era a prática da parresia para essas práticas do cuidado de si, essas práticas, essas artes de si, praticadas pela a filosofia, né, do século II, né, da era helenística romana, certo? E ele nessa aula ele vai trazer aqui o Tratado das Paixões de Galeno, né? E Galeno ele era médico e ele transpõe as noções da medicina, né, a medicina do corpo, para a medicina da alma. E ele faz, né, uma série de analogias para falar dessa medicina, né? Então, ele diz que se é verdade, né, que quando estamos doentes, não conhecemos a nossa doença, né, e procuramos um médico para resolver os sintomas, né, e conhecemos as causas das doenças do corpo, né, e como curar. Ele vai dizer que nas doenças da alma, certo? Esse desconhecimento das causas é ainda pior. A cegueira em relação a si mesmo, como forma de curar a si mesmo das doenças da alma, é pior do que as doenças do corpo. Porque Galeno vai dizer que nós temos uma tendência de criar ilusões a respeito de si mesmo, né? E essas ilusões, elas causam uma cegueira, né? Então é difícil enxergar a si mesmo, né? Por isso, Galeno diz que devemos recorrer ao outro, né? A alguém, a outra pessoa, a um diretor, né? Porque como nós criamos ilusões a respeito de nós mesmos, é muito difícil o sujeito ser médico de si, né? Exige uma sabedoria muito grande, né? Para conseguir ser médico de si mesmo, curar a si mesmo. Por isso temos essa necessidade, né? Do outro para nos ajudar a curar das nossas paixões, dos nossos erros, né? E esse outro, Galeno vai dizer que não pode ter nenhum sentimento de indulgência em relação a nós, nem um sentimento de hostilidade, né? Ele não pode ter, certo? E quando for procurar esse outro, né, que serviria como um médico da alma, deve-se procurar alguém a quem tem uma certa reputação de não ser lisonjeador, né? Para entender essa questão de não ser um lisonjeador, é importante ler a aula assistir a aula passada, que o Foucault vai tratar dessa questão da lisonja, que eu trago, né, que é exatamente a diferença da lisonja, da retórica e da parresia, né, como a lisonja é algo contrário da parresia, e a parresia é o franco falar que se exige do diretor, né, da alma. Então, deve-se procurar um sujeito que já se sabe que não é um lisonjeador, né, porque ele tem a reputação de não ser, ok? Tem que se observar a forma como quais são as atitudes que ele tem perante os poderosos, para ver se realmente ele não é um lisonjeador, certo? E quando chegar a esse mestre que não é um lisonjeador, um filósofo não lisonjeador,
que já se observou através do seu comportamento, né, perante os poderosos, por exemplo, né, o sujeito que vai buscar essa cura, ele deve perguntar, certo, ao mestre, se ele notou, se no comportamento dele existem paixões, né, existem erros, existem ilusões, certo? E se ele disser que não tem, é necessário insistir, né? Ele vai dizer, certo? Se esse mestre disser que não, você não tem nada, então deve-se insistir, porque Galeno vai dizer, porque não é verdade que não temos paixões, né? Pode ser que esse mestre ele não esteja interessado em ser o seu diretor da consciência, ele não está interessado. Entretanto, né, esse filósofo, mestre, né, que vai ser o seu diretor, ele lhe reprovar, trazer reprovações, e você achar que as reprovações são infundadas, Galeno vai dizer que é preciso primeiro pensar se de fato o que ele está falando é infundado mesmo, se de fato ele está sendo injusto, certo? E se depois de muito pensar e analisar a si mesmo, o sujeito que vai buscar a parresia, certo? Concluir que de fato são infundadas e são injustas as acusações, as reprovações que o mestre ele traz, o sujeito deve agradecer ao mestre por essas injustiças, porque na realidade, né, ele vai dizer, né, a vida é feita de injustiças, né, existem várias injustiças que aparecem ao longo do caminho dos sujeitos, né, e uma vez que nós encontraremos várias situações de injustiças, essa seria um tipo de prova, né, seria um tipo de uma provação, uma prova, né, que tornará o sujeito mais forte perante as injustiças que o mundo ele costuma trazer, ok? É uma ocasião de nos prepararmos melhor para as injustiças que encontraremos ao longo da vida, ok? E o Galeno vai dizer, né, o diretor, ele é uma necessidade, né, porque nós precisamos ter uma estrutura, certo, para cuidar de si, e essa estrutura certamente passa pelo outro, ok? Diz Galeno, todos os homens que se reportaram a outros para a declaração de seu próprio valor, vi-os raramente se enganar, e todos aqueles que se estimaram excelentes, sem terem confiado este julgamento a outros, vi-os tropeçar muito, né? Então, aqui Então, toda pessoa que quer conduzir-se como convém, tem necessidade dos outros, né? Do outro, para não se enganar, né? E o que se deve exigir daquele que vai dirigir? Quais são as qualidades, né? Primeiro, é exigido daquele que vai dirigir, que vai dirigir você, né, a essa espécie de medicina da alma. A primeira qualidade que ele deve ter é o franco falar, né? Deve falar francamente. Eu já falei em aulas passadas sobre essa questão da parresia, que exige o franco falar, a franqueza, certo? Ele disse que também é bom escolher um homem já idoso, né, mais velho, que na sua vida, né, no seu curso de vida, tenha provado ser alguém honrado, certo? E ele vai dizer que outra exigência é ser desconhecido, né, o sujeito não conheça, né? Mas aí Sêneca, Foucault vai dizer, já tem uma visão diferente de Galeno, certo? Ele vai dizer que a relação da direção, Sêneca vai dizer, só acontece no âmbito da amizade, certo? Só acontece no interior da amizade, das relações sociais que já estão bem estabelecidas, certo? Sêneca, por exemplo, ao tratar da questão da parresia, né, ele vai condenar, ele vai ser contra
aqueles que se dirigem aos outros, né? Os filósofos que se dirigem aos outros. Aí o Foucault vai dizer que ele está se referindo a alguns cínicos, né? A forma como o cínico se dirigiu às multidões, e alguns estoicos cínicos, né? Ele faz essa crítica a eles, né? Que se dirigiu ao público, certo? Com discursos violentos e enfáticos, né? Sendo que ele vai ser contra isso, certo? Porque ele vai dizer que o sujeito vai se armar de elementos dramáticos, fazendo uma espécie de teatro. E aí ele vai dizer que esse forma de discurso, né, ele não concorda, né, porque ele vai dizer que contém ornamentos. E para que o discurso ele seja verdadeiro, ele não tem que ter dramaticidade, teatro, nem ornamentos, né? O discurso tem que ser o mais simples possível, certo? O sujeito deve ter uma ordem no discurso, certo? Para que a verdade seja dita, aquilo que pretende se dizer, certo? E não pode ser endereçado às multidões, porque o discurso tem que acontecer no âmbito da amizade, prestando atenção, né, no estado do ouvinte, né, no estado de espírito do ouvinte, se adequando àquele que fala, àquele que ouve, quer dizer, né? Aquele que fala tem que se adequar ao sujeito que escuta o discurso, certo? Sabemos, né, que o Sêneca ele usa muito como essa forma de medicina da alma, né, o uso de cartas, né? Ele escreve, por exemplo, a Lucilo, né? E eu já trouxe isso em outras aulas, certo? Ele diz que tem que levar em consideração o outro e ter uma espécie de flexibilidade de acordo com a necessidade do outro, certo? Ele diz que conversar em particular, no convívio físico, é melhor ainda, é o ideal na direção, certo? O franco-falar deve ser útil para o outro. E como é que acontece essa utilidade? Acontece, certo? Quando o sujeito que escuta, certo? Ele, no momento da vida dele, que ele passar por alguma situação em que aquele discurso que ele ouviu do mestre, aquela parresia, né, o franco-falar, ele servir para o sujeito no momento de uma necessidade, certo? Da vida, certo? Ele possa agir como convém, ok? E nisso eu também já falei em aulas passadas, certo? Então, é a experiência que vai comprovar, né, a eficácia da parresia, certo? Do franco-falar, da transmissão de um pensamento, ok? Então, assim, Galeno diz que é uma transmissão de um pensamento, certo? Que deve ser com o mínimo de dramaticidade, de ornamento, deve ser simples, né? Quem fala Galeno agora. Entretanto, aquele que fala, ele experimenta e ele vive aquilo que ele diz, certo? E que ele está ligado toda a vida dele ao que ele fala. A toda a sua vida está comandada, é vivida, certo? Pelo pensamento transmitido. Ele vive, ele ama, ele é aquilo que ele diz, ok? É preciso tomar por mestre aquele que mostrou em toda a sua vida conduzir-se bem, certo? O que diz deve ser selado pela conduta, né? Não existe falar e agir de forma diferente do que se fala. O que se fala deve ser a conduta do sujeito, ok? Ele vive o que fala, é um modo de ser, certo? Ele deve ser comprometido, né? O comprometimento é a base da parresia e da direção, é a condição da direção, certo? Não pode ter um ensinamento da verdade sem um exemplo, né? O sujeito que fala, ele deve exemplificar o que diz na própria vida, certo? Vista por todos, ok? E vai dizer, né? Foucault vai dizer, são relações partilhadas, vidas partilhadas, uma longa cadeia de exemplos vivos, transmitido de mão em mão, não apenas porque o exemplo vai tornar o discurso verdadeiro, né? Vai tornar mais fácil perceber a verdade dita, não, certo? Também por isso, mas não é o principal, mas porque essa cadeia de exemplos e de discursos forma um pacto, né? Um pacto que se reproduz incessantemente,
entre os sujeitos que vivem essas relações de cura da alma, ok? Eu digo a verdade, eu te digo a verdade, eu sou sujeito da minha conduta, né? Então, o que eu digo, né, mostra que sou sujeito da minha conduta prova que eu sou sujeito daquilo que falo, né? Esse é o cerne da parresia, ok? É uma forma pedagógica, certo? Que tem por função dotar um sujeito de aptidões que deverá possuir no final desta relação, né? Ou seja, essa relação conduz a uma transformação no modo de ser do sujeito, certo? Que vive essa relação, certo? A qual é endereçado a parresia, né? Então, essa relação a qual se exige uma obrigação da verdade, do discurso, da verdade como modo de vida, é exigido, certo? Essa obrigação da verdade, do que se diz, do mestre, ok? O Foucault, ele vai dizer, né, que o cristianismo, ele se apropria também dessa prática, né, praticada pelos filósofos da cultura helenística e romana, né, dessa prática, posteriormente assimilada pelo cristianismo, né? Entretanto, a obrigação de dizer o verdadeiro não pesará sobre o mestre, certo? Mas sim sobre aquele cuja alma será guiada, certo? E aí isso vai se mostrar na definição da confissão, né? A confissão exige a verdade daquele que será guiado, né? E não do mestre como modo de existência, ok? Bom, gente, eu finalizo aqui essa 20ª aula da arte de si, da cultura grega helenística romana do século II, né? Essas práticas praticadas pelos filósofos antigos. Logo eu estarei com as próximas aulas. Eu agradeço por quem assistiu esse vídeo, né? Muito obrigada.